Boa noite. Que o nosso amigo incondicional de todas as horas, Jesus, possa estar presente através dos nossos amigos espirituais que nunca nos faltam. Razão e fé. O que seria razão? Nós fomos buscar naquele livro tão famoso que recebeu um apelido na nossa cultura, que é o pai dos ignorantes, né? Que é o nosso Aurélio. E ele diz assim: razão é uma faculdade de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocínio, juízo. Faculdade de estabelecer relações lógicas, de raciocinar, raciocínio, inteligência, bom senso, prudência. Então, razão seria a capacidade de estabelecer relações lógicas, porque a vida, o nosso cotidiano, não existe sem razão. Vamos ao exemplo. Nós acordamos num feriado, né? E resolvemos ir no comércio. Aí nossa mãe adverte, né? Você vai aonde? Eu disse, no comércio, fazer uma compra. Mas ela diz, mas hoje é feriado. Então você deduz que, sendo feriado, as lojas estarão fechadas. E se minha mãe ouviu no noticiário, minha mãe tem razão. Então a gente usa da razão para estabelecer uma verdade. Para estabelecer uma verdade. Então, nós vivemos num mundo que tem sentido. Nosso mundo tem sentido. E nós vivemos buscando este sentido a todos os momentos. Então, quando a gente não busca sentido, nós não conhecemos, não sabemos, né? Não entendemos. Isso significa que nós não estamos na posse da verdade. Então, para possuir a verdade, é necessário buscar o sentido das coisas. E verdade é aquilo que está conforme o real. E o real é tudo que existe. E tudo que também nós não enxergamos com os olhos, com os sentidos. Então, o real é aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Né? Aquilo que percebemos com sentidos e aquilo que não percebemos com sentidos. Nós não percebemos o vírus da Covid, só sabemos das consequências dele, que é a doença, o adoecimento. Ninguém vê o vírus, mas crê na existência dele exatamente por raciocinar. Cientificamente, a ciência provou por A mais B que existem vírus, bactérias, né? E que esses vírus e bactérias podem nos contaminar, invadir o nosso sistema, o nosso corpo, né? E se estivermos com o nosso sistema imunológico frágil, ele avança, ele toma conta, ele nos adoece. Né? Então a gente não vê. E isso a gente percebe por deduções, né? Deduções matemáticas. Alberto tem 2 laranjas. E aí eu vejo que Alberto recebeu mais 2 laranjas. Então eu faço o quê? A soma. 2 mais 2, Alberto tem 4 laranjas. E temos também as verdades dedutíveis que a gente entende pela razão. Minha mãe nasceu porque houve uma junção do espermatozoide do pai dela com o óvulo da mãe dela. Nós vimos isso acontecer, mas deduzimos que aconteceu e se formou um corpo daquela que vai servir também para que a gente nasça, a nossa mãe. Então, são verdades que não precisam ser visualizadas. São verdades que você crê pela razão. Você estudou, pesquisou e descobriu, como a ciência, como os cientistas fazem, para perceber a verdade, para perceber a realidade. Então, nós podemos
verificar que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente pensa que é uma verdade que está fora de nós. Você conhece a sua verdade? Você conhece toda a verdade sobre si mesmo? Onde é que está localizado os seus interesses dentro de você? Como você se julga? Se percebe? Então, é necessário fazer esse mergulho interior para descobrir a nossa verdade. Onde estaria a nossa verdade? Na consciência? E onde está localizada a consciência? Muitos acham que é no cérebro, no cérebro, como símbolo da presença da nossa consciência. O cérebro é a presença, revela a presença da nossa mente, e a consciência é onde está localizado a nossa verdade. Onde está localizada a nossa verdade? No coração. O coração é o órgão simbólico da presença da consciência. Porque no coração é onde reside o mundo dos nossos sentimentos. E todo sentimento é verdadeiro. Se você sente ódio, você está sentindo ódio, é verdade. Se você sente mágoa, é verdade, eu estou magoado. Então, busque a sua verdade no mundo dos sentimentos. O que você sente quando você passa por determinada experiência lhe diz muito do que você é. Então, se você reage por uma determinada experiência com ira, você é ira. É verdade que você é dominado pela ira. Se você sente impaciência quando uma criança chora, você é um ser impaciente, está impaciente. Então, as nossas verdades, elas estão aí. E elas precisam ser conhecidas por nós. Para que a gente possa trabalhar essas verdades, e vencer exatamente o ponto de mutação que precisamos vencer nessa atual existência. Todos nós temos uma transmutação para fazer nessa vida. Todos nós. Então a gente precisa descobrir o que é que eu preciso nesta vida melhorar, mudar, para adquirir, mais paz, mais sabedoria, mais objetividade, mais tranquilidade, para que eu possa viver, depois que voltar ao mundo de origem, numa situação melhor daquilo que eu já vivi em todos esses processos existenciais que eu já encarei. Então, o que é que eu preciso melhorar nesta vida dentro de mim e que me faça feliz? Não é fazer alguém feliz, é você ser feliz. O que é que você precisa? Segurança, confiança, fé, tranquilidade. Você é uma pessoa insegura? É isso que é necessário descobrir. Essa verdade sua, qual é? Você é uma pessoa que se sente frágil? Que se desarmoniza com uma certa facilidade? Onde é que você está centrando a sua energia? É nisso? Quando você deveria estar centrando sua energia naquilo que é mais positivo para você. Você está focando no objetivo inadequado para você. Então a gente perde muita energia sendo inseguro, achando que é uma pessoa insegura, achando que é uma pessoa intranquila, sem tranquilidade, achando que é uma pessoa desequilibrada, desarmonizada, fragilizada, que precisa de ajuda, de socorro, de amparo, que busca na religião exatamente este amparo, esta muleta para se sustentar.
E aí vem os senhores da vida e diz: não, meu filho, muleta, você não precisa de muleta. Sois deuses, faz o que ele fez e muito mais, Jesus. Você ainda não tem a percepção de que é um Deus. Você focou exatamente no que lhe fragiliza e não naquilo que lhe fortalece. Então é necessário que a gente perceba essa questão se utilizando de uma fé racional. O que seria fé? Segundo o Velho Testamento, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, ele está dizendo que é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você espera? Você espera de Deus o amor, você espera de Deus o amparo, você espera de Deus. Então, se desenvolve uma fé nesse acreditar, né, neste fato. E fatos que não se veem. Por isso que o real nem sempre é aquilo que apenas os nossos sentidos percebem. O real é algo também que a gente não percebe, com os 5 sentidos. E a fé racional é exatamente aquela fé que dialoga com a razão. Não é duas situações que se contradizem, que se negam. Pelo contrário, elas precisam conversar uma com a outra. Por isso que o Espiritismo é uma fé racional, é uma fé processo. É uma fé que cresce e se desenvolve todos os dias. Nós não somos uma religião em que o sacerdote chega, diz algo que ele entende como verdade e todos nós devemos seguir sem contestar. Acabou-se o tempo do mestre diz, né? Magister dicti em latim, né? O mestre diz e todo mundo baixa a cabeça. Então a doutrina espírita não é uma religião nesse sentido. É uma religião que se desenvolveu pelo questionamento. Allan Kardec era ateu. Ele era ateu, ele não acreditava em nada disso. Por quê? Porque ele era um cientista, um pesquisador. E chegaram para ele dizendo que haviam mesas, né, que giravam no espaço e que respondiam perguntas com inteligência. Aí ele disse, né, quando me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, né, e capacidade para pensar, né, que tem inteligência para responder, eu acredito. Mas para isso eu tenho que ir buscar essa verdade, o que está por detrás disso. O que está por detrás disso. Então ele começou a desenvolver um método para perceber o que estava por detrás disso. E ele começou a questionar, e percebeu que havia uma inteligência, que não era da mesa, que se utilizava desta para responder a questionamentos. E ele percebeu que esse fenômeno sempre acontecia na presença de algumas pessoas. Então, ele percebeu que essas pessoas propiciavam o surgimento daquele fenômeno através de uma certa energia que forneciam. Daí nasceu os sensitivos, que ele apelidou, adjetivou de médiuns. Mas antes disso, o que estava por detrás desse fenômeno? Então, ele reuniu vários sensitivos em vários locais da França e da Europa, e começou a fazer as mesmas perguntas para essas inteligências que estavam por detrás do fenômeno, e começou a juntar, e a raciocinar em termos de respostas. Se as respostas se equivalessem,
Algum sentido havia por detrás daquilo. Então ele percebeu que essas inteligências que se manifestavam eram inteligências de pessoas que já tinham desencarnado, né? Que a gente chama de espírito, alma, fantasma, e lá se vai, dependendo, né, do conceito que cada um tem. E aí, a partir dali, ele foi criando, né, aquele corpo de doutrina em cima dos ensinamentos que ele captava dessas entidades. Tanto é que o Livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas, fora a que ele descartou. Então, o Espiritismo nasce da interrogação, do diálogo, né? Da fé que raciocina. Eu não entendo isso. Me explique melhor. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, senão ele personalizava, né? O que é Deus? E fez vários questionamentos em torno disso, né? Do panteísmo. Será que Deus, né, não é o conjunto de nossas inteligências? E os espíritos sempre davam aquelas respostas. Não, não é bem por aí, você está questionando novamente nessa direção e não é nessa direção que você tem que ir. E ele aí começou a raciocinar e perceber, né? E chegou à conclusão, e a melhor resposta sobre o que é Deus: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. De todas as coisas, inclusive o mal, né? Inclusive o mal. Porque o mal, né, é simplesmente ausência do bem, como a escuridão é ausência da luz. Acende-se a luz, a escuridão deixa de existir. Faz-se o bem e o mal deixa de existir. O mal é um vazio, é uma ilusão, né? É uma ilusão. A ilusão que todos nós estamos condicionados ainda a viver, infelizmente, como espíritos de mediana evolução, né? Ainda não colocamos nesta garrafa vazia do mal o bem necessário. Porque o que existe de real, né, na natureza, em tudo que existe, o que é real é o amor. O resto é tudo ilusão. Deus é amor. E quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. E aí a gente sente uma dificuldade extrema. Parece que Deus está lá no fim do que a gente imagina do que seja o universo e que é impossível para nós chegarmos até lá. Mas qual é a perfeição de Deus? A perfeição de Deus foi dita pelo próprio Cristo. Deus é Pai, né? Deus é amor. A perfeição de Deus é o amor. Quem estiver nele estará com Deus. Então, ser perfeito é amar. É simplesmente amar. Não adianta encher a cabeça de informações intelectuais, se transformar num Einstein, Tesla, né? Essas grandes personalidades da inteligência mundial. Se você não tiver amor, você não é nada. E Paulo nos disse isso. Aquela passagem famosa, linda, que ele fala sobre amor. O que é que adianta você ter isso se não tiver amor? O que é que adianta você ter aquilo se não tiver amor? De nada vale. É um símbolo que retine, é um sino que toca, mas não vale nada. Há de se ter amor, e se tendo amor, tudo se transforma, tudo é divino. Você vai mergulhar no seio de Deus. Então, o mal que nós vivemos é exatamente essa ignorância desse amor. Porque a gente espera que o amor nos alcance de fora para dentro. Porque somos carentes. Nós somos carentes de amor. Ah, eu não tive o amor de mãe. Ah, eu não tive o amor de pai. Ah, eu não tive o amor fraternal dos meus irmãos. Eu não tenho o amor dos amigos. É sempre carências que a gente fica expressando essa carência, né, e pedindo que alguém nos ame para que a gente possa preencher esse vazio de carência.
Mas se você olhar para o mundo, tá assim de carente. Como é que você vai esperar que o mundo te ame? Se é o mundo da carência. Nós vivemos no mundo da carência. É um caindo sobre o outro. Me ama que eu te amo, me beija que eu te beijo, me abraça que eu te abraço. Então, o mundo pede de nós aquilo que a gente deve ser, porque nós somos filhos do amor. Descubra o amor que existe dentro de você. Você já se ama? Como é que você quer que alguém te ame? Se você nem você gosta de você. Nem você te suporta. Como é que você quer que alguém te ame? É igual, acho que já até disse aqui. Vocês conhecem a flor do deserto? Quem não conhece? É uma flor linda, né? De todas as formas, de todas as cores, dá flor o ano inteiro, mas nunca ninguém viu um beija-flor tirar néctar da flor do deserto. Ela é linda, mas não produz néctar. Ela é tóxica. Ela é tóxica. Bem assim somos nós. Queremos ser flores maravilhosas, sermos flores maravilhosas, sem produzir o néctar. Aí quer que o beija-flor venha. Como? Você não produz. Eu vou atrás daquela velha papoula, daquela florzinha tão feia de jardim de pobre, porque diz que papoula é jardim de pobre. Aí vai lá e ele vai exatamente na flor do jardim de pobre. Porque lá ela é doce. Ela produz amor que ele precisa. Então, nós devemos de abandonar aparências, abandonar egos e se transformar na individualidade total e integral do ser que ama. Porque só é amando que se é amado, já dizia Francisco. Então, não espere vir para você aquilo que você não dá. Não espere. Eu não tive amor de mãe por quê? Você é espírita. Raciocine. Por que você não teve amor de mãe? Por que aquela criatura veio para ser minha mãe tão gelada, fria, seca? Exatamente colocando para nós que ela também não foi amada. Que ela é seca de amor. Que nunca acreditou no próprio poder de amar. E ficou sempre nessa carência. Eu quero amor dos outros. Dos outros. Então é necessário que a gente desenvolva exatamente essa questão, essa percepção de si mesmo. E só a nossa fé raciocinada abre esse caminho para a gente trilhar e chegar lá. Cada um carrega os seus demônios, carrega os seus problemas, as suas dificuldades. E muitos colocam essas dificuldades nas costas como uma grande cruz. Ao invés de focar na solução da dificuldade, a gente foca no crescimento da própria dificuldade. É como se a gente fosse exatamente pessoas masoquistas. Aquela que gosta, se eu não me engano é masoquista, gosta de sofrer e aumentar a dor. Se tortura, se autotortura, se massacra, lá se vai. Porque se coloca sempre como vítima. Vítima da vida, vítima do marido, vítima da mãe, vítima do irmão, vítima do governo. Brasileiro já gosta, né? Ai, porque o governo? Ai, porque o governo? Foi você que escolheu. E muitas vezes escolhe por conveniência. Ele me deu bujão, ele me deu sabonete, ele me deu bacalhau, ele vai me dar uma casinha. E eles adoram manter, essa turma no curral. Por isso que é curral eleitoral. Todo mundo muge, ele dá o capim e o gado fica satisfeito. Aí a culpa é deles. De quem agem assim e assado. Mas não é você que vota. É aquela história do escravo que vota no capitão do mato.
achando que o capitão do mato é a salvação dele. Porque o Brasil gosta de endeusamento. Rei da picanha, rei da carne do sol, rei do futebol, rei do auditório, rei disso, rei daquilo. Rainha da bateria, né? E aí fica aquele povo todo, aqueles homens velhos assistindo às escolas samba baba. Cada rainha da bateria. Como se ela está pouco se importando. A gente alimenta a própria ilusão. Meu Deus do céu, tudo passa. E a gente vira uma uva passa. Que não adianta insistir. É velho com 80 querendo uma menina de 15, 16, 17, 20 anos. Você já viu uva passa? Bota na sua cabeça que você já passou da validade. E todo mundo passa da validade. Eu já tenho 60, vou até agora me incomodar. Não adianta mais nada não, por mais força que você faça. Não adianta. Né? Então se adapta ao seu tempo. Eu não vou ficar escutando Anitta hoje. Eu escuto as minhas músicas dos anos 80. Né? Porque a minha geração é dos anos 80. Né? Tem senhores aqui que é da geração de 50. Aí é Dalva de Oliveira, não sei quem. Continue escutando. É o que lhe diverte, é o que lhe, né? Leva para cima, principalmente no trânsito de Aracaju, que está tão perturbado e tão travado. Bote sua Dalva de Oliveira para tocar bem alto. Né? E vá com Deus e com muita paciência. Então a gente precisa focar naquilo que nos favorece e não naquilo que nos deprime, nos entristece. Está com dificuldade, é uma experiência que se repete na sua vida e se repete, se repete. Por que se repete? Porque algo não mudou dentro de você ainda. Você precisa tirar essa pedra do seu caminho. Descubra primeiro que pedra é. Peça a Deus ajuda. Deus, me mostre, pelo amor de Deus, me mostre que pedra é essa no meu caminho, que essa situação não muda. Porque a gente sempre tende a culpar os outros. Ah, Deus me castigando. É Deus me punindo. É uma crença milenar que nos massacra. E que a gente carrega das tradições religiosas no passado. Como estava conversando com a senhora. Ah, eu tenho medo dos mortos, não quero conversar com os mortos, não. Minha filha faz mais mal. Essa turma aqui faz mais mal do que eles. Porque a gente encontra um desencarnado dentro de casa, diga boa noite, ele responde boa noite. Se tiver na sintonia, boa. Agora, encontra um ladrão na sua casa. Vivo, uma peixeira deste tamanho. O espírito pode estar com a peixeira, com a foice, e vou dizer, meu amigo, caia fora. Mas o ladrão, você não vai poder fazer nada. Né? Não vai poder. Então, não tenha medo dos mortos, não, que os mortos só faz mal se você deixar. Você deixou, abriu as portas. Né? Só tem perturbado dentro de casa quem abre as portas para a perturbação. Né? Você abre as portas da sua casa, vai entrar tudo que é gramulhão, cão, satanás, o que você chamar e apelidar vai entrar. E eles estão doidos para entrar. Mas na medida que você se fortalece espiritualmente, cresce, evolui, deixa essas questões do ego de lado, né? Vence essas questões da persona, vence os seus defeitos espirituais que só você deve entender e só você deve aceitar para poder enfrentar, você cresce espiritualmente e vai atrair os amigos espirituais. E quem não tem, minha gente? Hoje você cai, é um amigo espiritual que diz assim, quando você cai, caia para frente. Porque pelo menos cai, vai para frente, nunca para trás, caia para frente. Tá? Ah, estou me sentindo mal, caia para frente. Caia para frente. Ah, eu errou, caia para frente. Tropeçou na paciência, mas caia para frente para aprender. Nunca peça a Deus nada. Meu Deus, dai-me paciência. Não peça não. Não peça porque Deus vai dizer, olha meu filho, paciência não tem como dar, mas vou lhe dar experiências para você desenvolver a paciência. Trânsito de Aracaju.
Aí você vai, pega ali a beira-mar, e pega aquele negócio ali todo, Aracaju trava de tudo que é jeito, é cheia de buraco, cheia disso, daquilo. Você vai sair um santo. Você imagine se você vivesse numa São Paulo. Com chuva, com raios, trovões, caindo árvore, caindo tudo. E você lá no meio. Né? Lá vai o carro boiando. Né? Lá se vai o carro para o inferno e você dentro. Chega, eu tô aqui perdido, aí passa a noite toda dentro do carro. Para chegar em casa no outro dia. Porque não conseguiu chegar. Então, bote as mãos para o céu e agradeça de morar em Buracaju. É o lugar adequado para você. Deus foi tão bom que não mandou você nascer em São Paulo. Olha. Imagine nascendo em Nova Delhi, na Índia. Naquelas cidades chinesas infernais. E os chineses estão dando conta. E a gente reclamando. Os chineses estão dando conta. E aí você reclama da vida, reclama de tudo, reclama do outro. Minha gente, a gente não vai conseguir tirar o trânsito da frente da gente, não. Então não vale a pena perder a paciência. Para quê? Eu não vou conseguir abrir o sinal. Não vou conseguir tirar o calor. E o de Deus, a vida parece que faz certinho. Tudo está certo no mundo. Tudo está certo, que é adequado a cada situação que a gente vive. Você chega no verão, o ar-condicionado do seu carro quebra. Aí você diz, não é possível, é outra lição. Eu pedi a Deus isso, pedi, o anjo da guardião está lá com o seu contrato, está aqui. Pediu para todo verão o ar-condicionado quebrar. Para você passar pela experiência e aprender o que você precisa. Então interrogue a vida, pergunte a vida, o que é que você quer de mim com isso? Pergunte, essa é o caminho dessa fé, né? De questionar. Faça como Allan Kardec, questione. Fale com seu amigo espiritual. Questione a ele. Tem uma personagem bíblica do Novo Testamento que é maravilhoso, porque ele nos ensinou muito sobre o desenvolvimento da fé. E foi apelidado de tudo que é jeito. Vacilador, descrente, né? Incrédulo, que duvidou. Vocês já sabem quem é, né? Tomé. Né? O pobre do coitado é criticado até hoje. E eu já vi dizer que ele é o Allan Kardec reencarnado. Porque ele desenvolveu exatamente uma fé que questiona. E ele tem uma característica maravilhosa que muita gente não percebeu. Tomé era um homem de valor. Tem uma passagem, quando ele vai para Betânia com Jesus, a casa de Lázaro, e ele diz, porque já havia boatos que queriam matar a Jesus, e ele dizia, vamos nós também para morrermos com ele. João capítulo 11, 16. Então ele era capaz de dar a própria vida para salvar a de Jesus. Então ele era um homem de valor. Será que a gente daria a nossa vida? Por amor a Jesus? Então ele era uma pessoa determinada a seguir, ele era um exemplo. Um exemplo. E aí é de se perguntar, tenham essa confiança incondicional em Jesus em todos os momentos, especialmente os mais difíceis? Ou a gente só reclama? A gente diz, Jesus ajuda o vizinho, mas aqui em casa ele não chega. Ele passou no vizinho, ele dá um carro novo para o vizinho, a mulher do vizinho é mais bonita do que a minha, os filhos do vizinho é tudo bem, os meus só vivem doentes. E aí a gente reclamar de Jesus é dose, viu? Numa altura dessa, espírita que somos, anos e anos de trabalho e frequentando, ainda tropeçamos na reclamação.
Então, você pergunta, né? Você tem essa confiança incondicional? Meu Deus, eu estou passando por essa situação porque há algo que eu preciso aprender. Nenhuma aprovação, nenhuma dor, nenhuma experiência chega da qual eu não necessite, porque senão não haveria justiça. Não é nem merecer, minha gente. É precisar. É precisar. Porque não tem o caminho do amor, nós não seguimos. Nos restou o caminho da dor. Porque se a gente tivesse amado, lá para trás, onde a gente estava hoje? Pois é. No mundo espiritual, no mundo dos bons, porque seríamos bons. Mas a gente insiste, olha, pense numa turma teimosa, cabeça dura, é essa turma nossa aqui. Porque a gente insiste, nós somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. E não, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não dá. Aí dobrar a lei de Deus tá difícil, viu? Tá difícil. E olha que Deus é só amor e perdão, amor e perdão, amor e perdão. É uma fonte inesgotável de amor. Porque Ele já nos perdoou, já disse que já apagou a multidão de pecados nossos, disse que a gente não temesse mais a vida por causa da culpa, tirou os pecados, foi o Cordeiro de Deus que veio, levou os pecados do mundo, mas a gente continua com eles. Com a culpa, com a falta de perdão, de auto-perdão. Você já se perdoou porque caiu para frente hoje? Já se perdoou porque perdeu a paciência com seu filho? Já se perdoou porque fez cara feia para o marido, porque não olhou para você e disse, meu bem, bom dia? Já se perdoou? Então, perdão tem que ser todos os dias. Perdoando, que se é perdoado, perdoe o outro e se auto-perdoe. Minha gente, nós somos falhos. E outra coisa, a gente vai desencarnar dessa vida, né? E a gente não vai chegar lá perfeito, não. Mas não vai mesmo. Vai chegar lá ainda com muita craca. Muita craca, muito obstáculo a ser vencido ainda. Vai chegar lá e já vai pedir uma passagem de volta. Porque vai perceber a necessidade de dizer, rapaz, eu quero voltar. Muita gente aqui diz, ai meu Deus, se eu desencarnar, passo 1000 anos lá, não volto aqui nem que a vaca tussa. Aí quando chega do outro lado, que vê a situação, aí já vai logo dizer, olha, prepare minha volta, estou com uma saudade de Aracaju. E aí lá se vem o bonde para retornar. Né? E vai ter que disputar a vaga, porque hoje em dia o povo não quer ter um, imagine 2 filhos. Meus filhos mesmo dizem, quem? Eu ter filho? Não, eu vejo o que você passa. Eu disse, olha, os meninos de hoje não querem ter filho, não. Então as vagas, olha, estão reduzindo. Aí a China, o Japão e os países europeus estão abrindo vaga. Aí a gente, é melhor ainda do que nascer no Brasil. Pois é, aí a gente quer voltar. Minha avó mesmo tem uns 30 anos de desencarnado e eu soube que ela já está se preparando para voltar. Aí eu até questiono, meu Deus, você quer voltar para cá, para quê? Como uma prima minha que me apareceu também, a coitada sofreu nessa vida. Teve câncer, teve derrame, sofreu. A mãe morreu do parto dela, o pai enlouqueceu. Não foi criada por minha avó. E apareceu para a gente dizendo que ia reencarnar. E ainda amparada por 2 enfermeiros. Aí eu disse, meu Deus, você quer voltar? Sofreu tanto. Ela aí começou a rir. Aí disse, meu primo, eu tenho que vir, porque desta vez eu vou ser muito amada. A gente não sabe das nossas necessidades. Ou das necessidades desses espíritos que foram para lá e querem voltar. Então a gente está aqui por necessidade, viu?
Nesse não merecimento, que ninguém merece o mal, ninguém merece sofrer. Não, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Não é? Deus só quer amor. Mas ele entende que muitas vezes os filhos arrogantes, teimosos, precisam às vezes de um puxão de orelha. Né? E aí a própria vida, não é nem a própria vida, somos nós mesmos que puxamos a nossa própria orelha. Porque a nossa culpa só nos pune. Só nos pune, não leva a gente a lugar nenhum a não ser punir, a não ser fazer a gente sofrer. Então, toma-lhe puxão de orelha que a gente mesmo puxa. Então, me diz que é os outros, diz que é a vida, diz que é Deus. Mas é você mesmo. É você mesmo que cria as situações para o sofrimento se instalar. Tem outra característica de Tomé, que ele não tinha medo de perguntar. Ele encostava na parede. O que os outros diziam, menino, não mexa não, Jesus não vai gostar. Ele, não, vou perguntar a Jesus sim. E aí, no episódio da última ceia, ele chegou para Jesus, depois que Jesus disse essa frase aqui. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. João 14:4. Então Tomé questionou a Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós sabermos o caminho? Como nós vamos saber que caminho é esse? Ele teve coragem. Ele peitou Jesus para que Jesus respondesse. Não era o mestre? Então o mestre veio para ensinar. O único título que Jesus acolheu foi o título de mestre, de educador. E Jesus, com aquela paciência do mundo todo, respondeu aquela frase famosíssima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa passagem nos dá exatamente a convicção de que nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito, a nossa fé permite isso. O direito de questionar. Gente, eu não estou acreditando aí que é Bezerra que está se manifestando por Alberto, não. Que Bezerra é esse? O pouco que eu conheço de Bezerra não é bem por aí, não. Esse pode ser Bezerra da Silva, Bezerra de Menezes. Aí você vai pesquisar, vai testar novamente, como Allan Kardec fez. Allan Kardec fez isso agora com seriedade, não com mangação, com pilhéria, né? Humilhação. Não, você vai com calma e vai, né? Com respeito e chegar à conclusão. Olha, de fato, eu pesquisei e vi que aí é o Bezerra mais novo, né? Sem esses cabelos brancos, a barba branca. É o Bezerrinha mais novo, não é Bezerra da Silva não, o Bezerra da Silva está precisando de outras coisas. E aí a gente vai questionando. E se questionou a Jesus, minha gente. Quisera eu ter vivido ao lado dele e poder ter questionado. Eu vivi era para atormentar ele, para perseguir. Então, a gente também tem algumas perguntas que a gente deve fazer. Eu dialogo com a espiritualidade? Você conversa com seu anjo amigo, guardião? Eu já tive conversas muito braba, porque eu sou brabo. Eu digo, onde é que você está? Cadê você? Já tive com questões desse tipo. Mas ele sabe a fera que tem. Ele me ama incondicionalmente. Porque sabe o bicho que tem, o leão que tem. E aí ele me trata no pão de ló. Você vai ter a resposta no tempo adequado. É necessário que você trilhe um certo caminho dentro de si, amadureça e a resposta virá para questões muito mais profundas da minha alma. Então, converse com ele. Seu amigo espiritual, sua amiga espiritual, quem tem sua Joana de Ângeles, quem tem seu Emmanuel, seu André Luiz, converse. O meu não sei o nome não, ele nunca me disse. Ele disse que um dia, quem sabe. Sinal que eu ainda não tenho amadurecimento. Porque eu posso me orgulhar, olha, eu sou guiado por Rui Barbosa. Aí ele disse, não, de jeito nenhum.
Um dia você vai saber. Então, a gente conversa. Eu chamo ele de Azul. Azul, pelo amor de Deus, não sou porque ele veste uma roupa à moda romana, só que não é o vermelho rubro, né, romano, é uma manta azul. Aí eu disse, Azul, pelo amor de Deus, me socorre, me ampara, me ajuda, né? E aí, a pão e água. Né? De vez em quando um carinho, mas a pão e água. Porque é só assim, disciplina, 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 trabalho, trabalho, né? Sofrimento, aprendizado. E a gente aí vai, né? Atraindo outros amigos espirituais. Tem uma turma, né? Que a gente sabe, porque a gente trabalha na exposição doutrinária, e houve uma época da minha vida que eu passei como uma espécie de treinamento. Então vinha um, eu sentia de uma forma, vinha outro, eu sentia de uma forma, vinha uma mulher, eu sentia de uma forma. Até numa doutrinária, fazendo uma palestra, eu sentia aquele cheiro de fumo velho. Né? E eu fazendo a palestra, sentindo. Aí eu interroguei, será que é irmão Joaquim, que é um preto velho que vinha para o seu José Smith na época? Será que é irmão Joaquim? Pronto, passou. Quando eu fui para o trabalho espiritual, uma reunião mediúnica, que seu José era o médium, Joaquim chegou. Aí chegou para mim e disse, você pensava que era eu? Olha, eu não tinha falado isso com ninguém. Você pensava que era eu? Não, meu filho, ali é João. É pai João. João gosta de fumo velho. Meu cheiro é de flores do campo, é alecrim, laranjeira. Quando você sentir isso, aí sim sou eu. Mas João é fumo velho. João ainda está naquele cachimbo velho dele. Então era irmão João que estava me ajudando. Pai João chamavam. Na palestra. Então a gente recebe influência de preto velho bom, claro. O mal se eu deixar. O bom, a preta velha, né? Os amigos espirituais, os bons. Vocês pensam que não existe orixá? Existe, viu? Agora, a nível daquela crença. Né? Já tive também a presença de um Exu dourado. Olha que beleza! Eu tenho ligação com a senzala. Meu pai é da Casa Grande, minha mãe da senzala. Meu pai é branco da Casa Grande, minha mãe negra da senzala. Eu tenho espíritos da negritude júnior comigo, né? Que a gente bate um toré. Quem sabe se eu não fui escravo, para baixar o orgulho. Tomar uma chicotada nas costas que eu achei que merecia, né? E aí tome-lhe, né? Para poder crescer. Então tem espíritos vinculados a isso. E o Exu Dourado, ele dizia que era para me ajudar a abrir os caminhos da vida profissional. Né? Porque olha o conflito que eu tenho com direito, só Deus e eu sei. É um karma. É um karma. Que ganhar dinheiro na advocacia hoje em dia não está fácil. Ou você entra na jogada, né? Ou você entra no lobby, ou você ganha o amarradinho todo. Como já cheguei, um cliente chegou para mim, você tem que comprar o juiz. Ah, não prestou, né? Aí eu disse, meu amigo, eu não me formei, não tive essa matéria. Eu nunca estudei para comprar juiz. Se já comprei, já passou, né? Claro, comigo mesmo. Uma vida passada. Hoje em dia, tem um terror disso. Aí ele chegou para mim e completou. É por isso que você é um advogado pobre. Aí eu disse, morro seco debaixo de uma ponte. Mas comprar juiz eu não vou. Aí ele diz, então você vai comigo. Não tem problema. Se o senhor entrar no G Barbosa, eu lhe faço companhia. O senhor compra e eu converso com você lá. Quem está comprando é o senhor. Aí disse, então vamos lá. E a gente foi. Sentamos diante do juiz. E ela aí começou com o papo. Nunca mais foi lá comprar um carro. Aí o juiz deu a deixa. Inclusive minha esposa até está precisando de um. Pronto. Resolveu o problema. Aí se virou para mim e disse, já assisti palestra sua de Sapadical. Agora que eu não compro mesmo. A pá de cal. Quando eu saí, olhei para meu carro, meu Deus, 10 anos, aquele carrinho ali, me leva para lá e para cá, não tem um carrinho zero. Não tem um carrinho zero. Então essas questões são os meus demônios, são as minhas questões pessoais que eu tenho que enfrentar.
E a espiritualidade já disse, meu filho, você não vai errar mais não. Mas eu sou muito radical comigo mesmo e não permito nem uma vírgula. Nem uma vírgula. Então sofro por isso. Sofro por isso. E tenho que focar nos poderes que eu já adquiri. Que a espiritualidade sempre diz, não foque nessa tristeza, não foque nessa carência. Foque naquilo que você tem, a língua, o saber, né? E o poder de convencimento. Mas ainda não acreditei totalmente. Estou ainda estudando, com 60 anos já, viu? Com mais de 30 de carreira de advocacia. Então vamos lá. Então essa característica, questione, minha gente. Busque, né, a espiritualidade. E o próprio Tomé tinha razões para crer, muitas razões. Muitas razões. A primeira delas, ele havia convivido com Jesus durante toda a sua vida. Então ele tinha razões para acreditar sem ver. Sem ver. Ele tinha também, pelo menos 3 vezes, ele ouviu dos lábios do próprio Jesus que retornaria dos mortos. Ele retornaria. Terceiro, ele não poderia, ninguém poderia mentir para ele. Aquele pessoal que encontrou com Jesus na crucificação, quando ele ressurgiu para Madalena, quando ele ressurgiu para aqueles trabalhadores, aqueles que estavam na estrada de Emaús, né? Todos diziam a mesma coisa, mas ele ainda não quero saber se quando Jesus aparecer mesmo, eu tenho que botar o dedo lá na ferida, o dedo na costela dele para ver se é ele mesmo, né? Então, a quarta questão, que era improvável que essas pessoas mentissem, ou inventassem que tivesse um problema de lucidez, né? Então, ele tinha essas questões. Então, crer não é dos sentidos, crer é da razão. Bem-aventurados que não viram e creram, foi a frase que Jesus disse a ele. Vem, Tomé, toca aqui. Você precisa disso, venha. Aí ele foi lá, papá, aí se ajoelhou, oh, meu Senhor, né? Meu Senhor, é você, é o Senhor mesmo. Porque começou a aprender ali que a fé não é uma questão de sentidos, a fé é uma questão de razão. Eu creio porque eu sei. Eu creio porque eu sei. Minha mãe era médium, vinha os espíritos dizer, eu não acredito, eu estou ficando doida. Ela disse, não está não, meu. E era assim. Ela via, conversava, recebia advertências, recebia conselhos e não acreditava, a não ser que ela botava a boca para fora, porque ela tinha medo, pavor da mediunidade. Ela dizia, eu não vou ser médium, eu não quero. Assim, minha mãe está recusando um compromisso. Um compromisso. Mas ficou por isso mesmo, Deus perdoa. Da próxima vem pegando fogo. E aí nós percebemos que fé tem que ser pela razão mesmo. Não se convença, porque nem todo espírito é de Deus. Está lá no Evangelho. Nem todo espírito é de Deus. Não acredite, porque a gente traz esse ranço das religiões tradicionais de acreditar sem questionar, sem perceber. Por isso que tem muito falso Bezerra de Menezes, daqui a pouco vai ter muito falso Divaldo Franco, o que já tem de falso Chico Xavier se manifestando por aí. Então a gente tem que ter muito controle sobre isso. A nossa fé é independente de templo, independente de sacerdote, né? O seu templo é o seu coração. Aqui é uma escola de aprendizado. Aqui é onde a gente se reúne para estudar a doutrina espírita. Mas ser espírita é uma tarefa individual. Ser espírita, o conceito é aquele que se esforça por se transformar. Se esforça. Não está dizendo consegue. Vai sair daqui bonzinho. Não.
é aquele que se esforçou, né? Se esforçou para ser melhor, né? Para ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, menos arrogante, menos orgulhosa, menos egoísta, né? Uma pessoa que passou agora a amar porque compreende a dor do outro, entende que por detrás de uma dor, né, ou por detrás de um comportamento ou de uma conduta existe uma grande dor que a pessoa não conseguiu resolver e por isso manifesta essa revolta, né, manifesta essa conduta negativa. E aí a gente tem essa capacidade de entender porque era assim que a gente se manifestava. E na medida em que eu descobri essa verdade dentro de mim, eu entendo o outro. Eu compreendo o outro. E o amor é o primeiro passo para a compreensão. Então, meus irmãos, já chegou o nosso horário. Alberto já está com a paciência no limite, né? E aí eu peço a vocês perdão pelos erros, né? E agradeço também a vocês pelos acertos. Gosto muito desta casa, me sinto à vontade aqui, porque vocês abrem uma atmosfera de recepção para mim e para a turma aqui. Está todo mundo rindo aqui. Né? Então a gente agradece a vocês e voltem para os seus lares com muita paz, muita harmonia e muita luz.